começar a fazer alguma coisa já para se preparar para essa realidade, tá bom? Para a gente abrir o evento, eu vou convidar então algumas palavras da secretária adjunta Mariana Sampaio, de Inovação e Tecnologia, e depois a Carolina, de Transporte e Mobilidade. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos e a todas. Hoje é a nossa última edição do Diálogos do Ano. Gostaria de agradecer muito o Fernando, que organizou com competência ao longo do ano inteiro todos os nossos diálogos, e dizer que é uma grande satisfação a gente poder fazer a última sessão do Diálogos dividindo o espaço com a Secretaria de Mobilidade e Transportes, que foi parceira da gente ao longo de todo o ano. A gente tem muitas iniciativas em conjunto, especialmente a discussão acerca dos veículos autônomos. Desde fevereiro, São Paulo foi convidada pela Bloomberg Philanthropies e pelo Instituto Aspen para fazer parte de um grupo de 10 cidades ao redor do mundo que estão discutindo a questão da chegada e da regulação dos veículos autônomos às cidades. Acho que o nosso desafio é maior do que as demais cidades participantes, porque São Paulo e Buenos Aires são as únicas cidades de países, digamos, não desenvolvidos. Então, são outras cidades que vão lidar com esse problema de outra maneira, talvez de uma maneira menos complexa do que nós, porque nós temos, né, situação de infraestrutura mais precária, temos outros problemas a serem resolvidos e os veículos autônomos têm que vir para somar. A gente tem essa preocupação, acho que é adicional, né? É diferente pensar um veículo autônomo nas ruas de Nova York e pensar um veículo autônomo por Parelheiros. Acho que esse é o nosso grande desafio. E a gente tem se preocupado, acho que com duas coisas principais, né? Primeiro, pensar que tipo de problema a gente quer que os veículos autônomos resolvam. Eu tive em um encontro da Bloomberg em fevereiro, depois a Carolina e o Fernando estiveram em julho, e eu acho que todos nós tivemos essa preocupação de pensar, ok, está chegando uma nova tecnologia, mas o que a gente quer com ela? Que tipo de problema a gente quer que ela resolva? Porque eu acho que é um mantra da nossa secretaria e também do secretário Aveleda, né? A tecnologia está sempre a serviço de alguma coisa, ela não pode vir antes, a gente não quer a tecnologia pela tecnologia. Então, que tipo de problema a gente está querendo resolver com esses veículos autônomos? Porque mais carro, eu acho que já está evidente, a Carolina fala melhor do que eu, São Paulo não precisa. Né? Então, a gente precisa pensar que tipo de problema a gente gostaria que esses veículos autônomos resolvessem. Aqui eles se prestam. Né? E pensar sempre que eles têm que estar a serviço do cidadão e da melhoria do transporte público, na melhoria do serviço público. A gente já tem essa questão, essa preocupação em regular o transporte com aplicativo. São Paulo tem uma iniciativa pioneira, foi a primeira cidade no Brasil a fazer a regulação de aplicativos como Uber, como 99 táxis. Eu acho que a gente acabou se saindo bem. Né? Várias cidades não regularam, a gente conseguiu regular e tirar proveito dessa tecnologia em favor do município, em favor da arrecadação municipal. Eu acho que com os veículos autônomos a gente tem, de novo, esse desafio. Por conta disso, nós constituímos um grupo de trabalho que é formado não apenas pela nossa Secretaria de Inovação e Tecnologia e pela Secretaria de Mobilidade e Transportes, mas também pela Secretaria de Prefeituras Regionais e pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. E juntos nós estamos pensando como que nós vamos regular a chegada dos veículos autônomos à cidade de São Paulo. Como bem disse o Fernando, a gente ainda não sabe bem quando eles vão chegar, mas eles vão chegar. Acho que isso já é inexorável, a gente já pode dizer que eles vão chegar. Então, a gente está se preparando para regular. O poder público é lento, acho que todo mundo sentado aqui sabe melhor do que eu. A gente demora a reagir às coisas e a gente tem um desafio de fazer uma coisa diferente dessa vez, né? De, ao invés de reagir à chegada da tecnologia, se prevenir, se precaver, se preparar para a chegada da tecnologia. Então, a ideia é que esse grupo de trabalho que já tem se reunido esse ano, continue se reunindo no ano que vem, pense a regulação, pense como a gente vai fazer os pilotos dos primeiros veículos autônomos na cidade de São Paulo, né, para a gente estar preparado para isso. E aí, em julho, a cidade de São Paulo assinou em Paris uma carta de princípios acerca do que as cidades querem com a chegada dos veículos autônomos. São 10 princípios bem rapidinhos, eu acho que seria legal a gente passar por eles. Eu vou colar, desculpa, gente, porque... Então, o que as cidades querem com a chegada dos veículos autônomos, né, é que eles sejam acessíveis ao maior número de cidadãos, que eles estejam adaptados aos problemas da cidade e não sejam mais um problema, que seja uma tecnologia abrangente para
atingir vários aspectos da cidade, que seja saudável para possibilitar o uso de outros modais e se integrar à vida da cidade, né? A gente tem um problema de obesidade crescente, a gente se preocupa muito com a integração dele a outros modais, que seja centrada nas pessoas e nas suas necessidades, que sejam propositivos na forma de novas capacidades profissionais, que sejam seguros, tem uma grande preocupação, né? Quem vai responder pelos eventuais erros desses veículos autônomos, que seja financeiramente equilibrada, e esse é um ponto muito importante para a cidade de São Paulo. A gente vive um cenário de escassez de recursos, a gente tem uma licitação enorme, que a Secretaria de Mobilidade e Transportes tem o desafio de botar em pé, então assim, não está sobrando recurso, a gente precisa de uma tecnologia que seja financeiramente equilibrada, que torne a cidade mais limpa e menos poluída, e que seja transparente ao dar abertura aos dados da mobilidade. Acho que esse não é um desafio pequeno, acho que é por isso que a gente está aqui hoje sentada, a gente ainda pretende discutir muito mais, e aí, enfim, conto com vocês para ajudar a gente nesse processo. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. E como última fala de abertura, queria convidar a Carolina Cominotti, que está representando, então, a Secretaria de Mobilidade e Transporte. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos e a todas. É uma grande honra estar aqui no Mobilab, que, né, é o nosso filho, junto com a Secretaria de Inovação e Tecnologia, que foi um grande gol, acho que, dessa gestão, porque, como a Mari falou, inovação e tecnologia está por toda parte e a gente precisa dela para melhorar a nossa vida. Então, eu acho que é muito bacana, né, finalizar o ano com essa parceria super bacana que a gente teve durante o ano inteiro. Então, eu quero agradecer em nome do secretário Sérgio Veleda, do secretário Irineu Inheco Filho, que ambos estão completamente imersos no edital de licitação das linhas de ônibus, que sim, sai ainda esse ano, semana que vem. Então, quero agradecer muito, agradecer a parceria, ao Fernando, que foi meu parceiro nessa viagem dos veículos autônomos. A gente brinca que é um ótimo projeto, porque ele se pilota sozinho, então a gente não tem a menor preocupação com ele. Enfim, quero agradecer a todos e espero que essa edição seja bastante produtiva, porque foi o que a Mariana falou. A gente tem um grande desafio aqui na cidade de São Paulo, porque eu sou arquiteta urbanista, então acho que uma das grandes preocupações que nós temos é como eles vão desenhar as nossas cidades, né? Porque as nossas cidades, ao longo do último século, elas foram desenhadas pensando no automóvel. Então, talvez essa seja uma grande oportunidade. Eu estou aqui vendo o meu amigo Dado, urbanista que nem eu, da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, da SP Urbanismo. Eu acho que assim, é um dos grandes desafios que nós temos, é como eles podem redesenhar a cidade de forma a agregar valor, a agregar para as pessoas, e como a gente vai fazer isso, exatamente. Então, sejam bem-vindos, uma ótima manhã produtiva e que a gente inicie esse trabalho, que acho que ainda tem bastante coisa para acontecer. E já quero agradecer os nossos convidados que vieram, muito bacana. Vou passar a bola agora para o Fernando. Obrigada, bom dia. Legal, muito obrigado, Carolina. Então agora a gente vai começar, vão ser 3 palestras então, de especialistas, como eu falei, vão ser palestras, a gente pediu para ficarem, né, num tempo razoavelmente curto, de 15 minutos, e depois isso deve dar então de 30 a 45 minutos de debate ao final, que eu espero vai ser bem produtivo. Então eu gostaria agora de convidar o professor Edson Quitani, né, doutor pela USP e professor da FATEC, que vai conversar com a gente, está participando de um dos mais vibrantes grupos de pesquisa sobre o tema de veículos autônomos, e vai apresentar então para a gente uma visão geral de como a tecnologia dos veículos autônomos pode impactar cidades como São Paulo. Obrigado, professor. Como é que os slides se movimentam? Esse aqui. Acho que depois alguém vai precisar clicar alguma coisa. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui. É a primeira vez que eu me encontro aqui num evento, né, dessa magnitude, né, com especialistas, principalmente do governo. Desde 2015 eu venho debatendo essas questões, mas elas sempre dentro de um ambiente assim mais acadêmico, ou muitas vezes bem reduzido, né, em termos de abrangência, com alunos, com alguns professores, né? Então esse é um primeiro momento, né, em que a gente consegue ter uma diversidade maior, né, de representantes aí principalmente do governo, né,
para discutir esse tema. Bom, eu não vou, obviamente, nesses 15 minutos, discutir técnicas, né, sobre veículos autônomos, né, até porque isso demandaria, digamos assim, um par de horas. Então, eu vou dar uma visão assim, geral para vocês do que nós temos trabalhado ao longo desses últimos anos. Esse tema eu venho discutindo e trabalhando desde 2015, né, desde o final de 2015, em colaboração, né, com o pessoal da USP de São Carlos, né, o Laboratório de Robótica Móvel. O professor Denis, né, é um grande parceiro, né, na realidade ele é um grande inovador e precursor dos veículos autônomos, que realmente são funcionais aqui no Brasil, então ele tem uma grande experiência nesse sentido. E nesse sentido, né, a gente veio trabalhando propostas, né. Ele já tem um veículo autônomo funcional, não igual ao da Google, tá? Mas ele é altamente funcional, utilizando uma plataforma brasileira. Eu gostaria de, antes de mais nada, né, fazer alguma preparação do ambiente para a gente discutir essa questão dos veículos autônomos. Eu pediria, por gentileza, né, para clicarem ali num link ali, para rodar esse pequeno vídeo do Arthur Clarke. Eu sou fã dele, infelizmente ele já morreu. Well, with that movie 2001, you're projecting us into the 21st century. I brought along my son Jonathan, who in the year 2001 will be the same age as I am now. Maybe he will be better adjusted to this kind of world that you're trying to portray. The big difference grows up. In fact, it was the year 2001. Is that he will have in his own house, not a computer as big as this, but at least a console through which he can talk to his friendly local computer and get all the information he needs for his everyday life, like his bank statements, his theater reservations, all the information you need in the course of living in a complex modern society. This will be in a compact form in his own house. He'll have a television screen like these here and a keyboard, and he'll talk to the computer, get information from it, and he'll take it as much for granted as we take the telephone. I wonder though, what sort of a life would it be like in social terms? I mean, if our whole life is built around the computer, do we become a computer-dependent society and computer-independent individuals? In some ways, but they'll also enrich our society because it'll make it possible for us to live really anywhere we like. Any businessman and executive could live almost anywhere on Earth and still do his business through a device like this. And this is a wonderful thing. It means we wanted to be stuck in cities, we better live out in the country or wherever we please, and still carry on complete interaction with human beings as well as with other computers. Bom, como vocês podem ver, né, Arthur Clarke fez grandes previsões, né, muitas delas, né, realmente aconteceram. O computador hoje é uma realidade. Contudo, né, quando ele disse, né, o computador vai permitir que a gente se afaste das cidades, isso não aconteceu, né? Na realidade, nós nos amontoamos nas cidades. E isso vem aumentando, né? Isso não vem diminuindo. Tanto é que a ONU já até cunhou, né, um novo termo que eles chamam de megacities. Os urbanistas conhecem muito bem, né, esse termo e esse problema, e a tendência é que as megacities, né, aumentem. Nós temos ali em São Paulo hoje, em 2016, né, mais de 2 milhões de pessoas, né, vivendo num conglomerado. A mancha urbana é muito maior do que isso. E a grande questão por trás da megacity é justamente mobilidade. Uma das grandes questões, um dos grandes problemas é a mobilidade. Como se mover dentro desse aglomerado urbano. Tá? E as previsões até 2030 não são nada boas, né, elas tendem realmente a aumentar. Tá? Com relação à plataforma de mobilidade, que é justamente a temática que a gente quer discutir hoje aqui, pensar o que motiva a mobilidade, o que faz as pessoas irem de um lado para o outro, né? Elas são muito dependentes de certas necessidades. Tá? Agora, o que faz a pessoa utilizar um determinado modal para transportar e o que incentiva também a sociedade a desenvolver um modal depende bastante desse conjunto, né, desses pilares, né, que os especialistas chamam de estímulos e modais de mobilidade. Quer dizer, o que a gente faz, o que faz na escolha de um modal para o outro, né? Como é que a infraestrutura afeta bastante essas questões, né? Então, características da cidade, densamento, né, e recursos locais ou distantes. É isso que vai motivar as pessoas a utilizarem um determinado modal. Eu moro em Santo André, eu vim de carro até uma estação de metrô, depois eu vim de metrô para cá.
Então, quer dizer, por que eu não vim de transporte público? Porque de Santo André, onde eu moro, até a estação de Santo André, de trem, e depois para vir para cá é meio complicado. Nesse horário, o trem é muito lotado. Então, eu preferi vir de carro. Então, essas motivações, né, que, infelizmente, não existem políticas, né, que vão, digamos, alterar, né, essas escolhas das pessoas. Agora, para que tudo isso consiga acontecer, um conjunto, né, de ações mais fortes, né, e que muitas vezes não estão ao nosso alcance de imediato, elas são importantes, né, que são os chamados facilitadores, né, e esses facilitadores, alguns deles eu observei hoje aqui, né, que são o quê? Tecnologia, né, o facilitador da tecnologia, que é o caso do carro autônomo ou dos metrôs, né. Você tem novos modelos de negócio, que é justamente, né, a plataforma que nós temos aqui dentro do Mobilab, ou seja, eu tenho um problema, então aparecem novos modelos de negócio para tentar resolver esse problema. Então isso é realmente um grande facilitador. E óbvio, é necessário para que haja, né, embasamento para tudo isso, financiamento. Se não houver de alguma forma um financiamento, né, nenhum desses facilitadores ocorrerão. Então, quer dizer, no final das contas, esses dois pilares aqui, principais, eles são sempre movidos por essa base do financiamento. Então, no final das contas, é impossível, na minha opinião, pensar que nós vamos resolver o problema de mobilidade urbana se por trás ela não tiver um motivador financeiro, ou seja, qual é o modelo de negócio que está por trás da solução, né, da mobilidade urbana. Carro nasceu justamente como um business, não nasceu para resolver o problema de mobilidade das pessoas. E esse é digamos assim, um desafio que todos nós temos a partir de agora. Qual que é o desafio? Tirar esse paradigma da cabeça das pessoas, né? Durante décadas, né, o veículo foi vendido como um sonho de consumo, né? E ainda é. Só que, óbvio, né, as novas gerações vêm mudando essa perspectiva. Nos Estados Unidos, recentemente, foi observado que há uma diminuição de interesse de compra de veículos pelos jovens. Aqui em São Paulo também já começa a se observar esse fenômeno. Tá? Mas ainda há uma grande parte da população que tem como veículo como um instrumento, né, de status. Então, obviamente, a gente conseguir demover, né, essa imagem, tá, da cabeça das pessoas é muito importante para você resolver esse problema de adensamento e mobilidade. Aí você vai questionar comigo, mas espera lá, o carro autônomo, né, não está indo nessa direção? Depende da perspectiva do carro autônomo. Se você pensar em carro autônomo individual, sim. Agora, se a gente pensar, como está sendo pensado na Europa, em carros autônomos coletivos, aí a situação muda de aspecto. Quais são as grandes motivações que estão movendo, né, toda essa indústria? Porque a gente tem que pensar, como eu disse lá no início, né, que a grande base dessas alterações é financeira. Tá? Sempre existe uma motivação financeira. É claro, né, nós podemos acreditar em altruísmo, mas eu ainda estou um pouco cético com relação a esse aspecto. Né? Sempre há uma motivação financeira. A primeira delas é justamente acidentes, e a maioria de vocês já sabem, né, que os acidentes nos automóveis, né, geram um grande impacto. O que pouco se discute não é somente a taxa de mortalidade, né, mas também o custo, porque é um pouco, digamos assim, antiético questionar, né, vidas por valores. Tá? Mas nos Estados Unidos eles gastam em torno de 300 bilhões por ano, tá, com os custos dos acidentes e com mortes fatais. Né? Aqui no Brasil também os números estão na casa dos bilhões, né, em torno de 150 bilhões. Agora, o problema é o seguinte, ninguém, né, se preocupa com os acidentes aqui no Brasil justamente porque ninguém toma a ideia, né, dessa quantidade de pessoas que vêm a óbito em função dos acidentes. Então, se eu falasse, olha, caem 108 Boeings por ano, quer dizer, todo mundo ficaria assustado. Né? Quando cai um, né, o Jornal Nacional e outras mídias, né, fazem um alvoroço durante um mês. Né? Agora, caem 108 e não se diz uma página por dia, só quando existe ali alguma grande motivação que vai dar um chamamento durante um mês ou não. O custo, como eu disse para vocês, em torno de 140, 150 bilhões. Né? O que eu estou falando de custo? Somando-se tudo aquilo que se gasta, né, para você fazer esses atendimentos e aquilo que a gente perde também com essas vidas. Vocês também, vários de vocês já devem saber que nós estamos na chamada década, né,
da solução, ou da busca da solução contra acidentes. Então, o Brasil é um signatário, né, desse acordo lá junto à ONU, tá? E a ideia é que esses países, durante esses próximos 10 anos, né, proponham soluções, né, para reduzir acidentes, principalmente nas estradas, né? E as grandes motivações e planos de ações nesse sentido, né, elas estão associadas com segurança viária, né? Agora, da parte de segurança viária, isso é institucional, mas existe um tópico que volta novamente ao veículo autônomo, que é ter um veículo que seja seguro, né? E provavelmente isso se liga àquela questão, né, dos acordos que as prefeituras estão assinando. Olha, o que eu preciso, qual é o equipamento que eu preciso ter para que eu tenha um veículo seguro. Outra grande motivação que vai gerar impacto, e aí novamente volta a discussão para vocês sobre veículos autônomos, são as mudanças climáticas. Por quê? O veículo autônomo, ele pode ser tanto elétrico quanto a combustão, tá? Só que muitos países estão mudando, né, a perspectiva de não mais usar o motor a combustão, né? Na Europa, nós já temos a Alemanha já com essa perspectiva, a França, a Inglaterra, tá? Por quê? Nós temos um problema de aquecimento global que já é bem conhecido. E, consequentemente, existe a possibilidade de que os primeiros veículos, né, funcionais, eles devam ser elétricos e não necessariamente a combustão. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos novamente um lobby, né, na qual o motor a combustão ainda é muito forte e existe um interesse por trás. Qual que é o grande interesse? Aqui é só um gráfico só para mostrar qual que é o impacto, né, dos veículos em termos assim, de aquecimento global, né? Ele é o terceiro maior produtor, né, de CO2, então quer dizer, transporte realmente gera um grande impacto. É bem conhecido pelo painel do IPCC. O grande problema aqui no Brasil, ele está associado justamente a esse estudo que foi realizado no ano passado, em que ele mostra que os veículos, né, que utilizam biocombustíveis, eles têm a mesma taxa de produção de CO2 de que um veículo elétrico. Então, quer dizer, existe aí uma linha na qual alguns defendem que, no Brasil, ao invés de nós termos modais elétricos, nós possamos ter modais com a álcool, né? Já que o etanol é uma tecnologia nacional. Agora, qual que é o grande problema? Você vai perguntar, você defende o etanol ou não? Não, óbvio, eu defendo o etanol. O grande problema é que as montadoras, porque nós não temos mais montadoras brasileiras, elas não têm interesse de produzir um veículo exclusivamente a etanol. Por quê? Porque a grande dúvida deles é o seguinte, eles não querem criar um patinho feio. Tá? O que significa patinho feio nesse mercado? Produzir um veículo que só vende no Brasil. Tá? Eles querem veículos que sejam globais. Tá? E o etanol não é global, então não há um interesse, né, no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Mudanças, como eu disse para vocês, né, há um grande movimento, né, de redução. O mercado automotivo está realmente se alterando nesse sentido de diminuir o número de consumo desses tipos de veículos. Tá? E no Brasil as perspectivas é que eles venham, obviamente, caindo. Mas a indústria automobilística deseja que isso aumente. Tá? O problema é aumentar como aqui na cidade de São Paulo? Não é impossível, não há possibilidades nesse sentido. Outra coisa que veio acelerando o desenvolvimento dos veículos autônomos, né, foram os players novos que apareceram no mercado. Né? A começar pela Google, né, e depois vieram outros grandes, né, players de um mercado que não era, né, tradicionalmente dos veículos convencionais. E isso motivou as montadoras a saírem atrás. Então, se vocês estão vendo uma aceleração, né, das montadoras atrás da tecnologia de veículo autônomo, ela não veio assim de repente ou porque eles estavam assim com bom humor. Não, é que eles foram puxados, né, por outros players que, obviamente, né, incomodam o mercado deles. Quem lembra, por exemplo, da Kodak, né, que dominava o mercado de filmes, tá, e, de repente, desapareceu, né, porque ele não acreditava que as câmeras digitais, né, iriam tomar o mercado. Então, quer dizer, as montadoras estão com essa mesma preocupação com relação a esses players. Agora, vamos pensar o seguinte, né, o que nós precisamos em termos de solução de mobilidade? A questão que a gente tem que quebrar é cultural.
né, como já foi dito e será dito ao longo de toda a discussão hoje de manhã, a questão é cultural. A gente tem que mudar, né, o modelo que nós temos, né, o chamado modelo de posse, tá, para o modelo de mobilidade. Quer dizer, o que eu preciso? Eu preciso vir para São Paulo. Tá? Eu não preciso do carro para vir para São Paulo. Mas o que se debate bastante é, o que então motiva alguém a vir para São Paulo de carro? Conforto. Esse é um dos primeiros fatores. Né? O segundo, segurança. Tá? Tempo. Tá? O tempo que você perde. Só que hoje, o tempo que se perde para vir para São Paulo de carro está ficando equivalente ao que você gasta no transporte público. Então, está começando a se equiparar, né, esse tempo. Então, conclusão, existe sim agora um grande motivador para você começar a levar as pessoas para o transporte público. Né? A questão é você tornar o transporte público, nesse sentido, muito mais atrativo. Então, existem aí as tecnologias que vão levar nessa direção, tá? Dessa parte do conforto. Eu tenho observado que algumas linhas de ônibus, por exemplo, têm Wi-Fi. Né? Isso já é um grande atrativo, né, para o jovem que quer sempre ficar conectado. Agora, se a gente pensar sob o ponto de vista de eliminar o carro, a gente tem que vender uma outra ideia para o público. Tá? Se você tira, né, o veículo das pessoas, né, você tem que começar a vender a seguinte ideia: olha, eu vou começar a devolver para você o espaço que te pertence. Tá? O espaço que o urbanismo tirou da população, né, em prol do quê? Do estacionamento, né, em prol de uma via. Quer dizer, você retornar esse espaço que é do ser humano, tirar do carro e devolver, você começa a ter casas com mais espaço, porque você não precisa de garagem. Então, quer dizer, a pergunta é, como mudar essa mentalidade? E eu diria para vocês que não é por uma geração, né? Vai demorar um tempo, mas o trabalho que está sendo realizado hoje é justamente nesse sentido. E eu me recordo que até alguns anos atrás, não, talvez não tão pouco, né, mas eu me recordo ainda, existiam ascensoristas. Né? Os jovens talvez não conheçam, mas eram as pessoas que controlavam o elevador. Você não podia apertar o botão do elevador, você tinha que entrar e falar qual que é o andar que você queria ir, e o ascensorista, né, conduzia. Por quê? Porque, não, é perigoso, alguém pode cometer algum erro. Então, quer dizer, o elevador, até ele se tornar totalmente automático, né, houve toda essa questão de quebra, né, desse paradigma. Não preciso mais de ninguém, é só o usuário chegar lá e apertar o botão e escolher para que andar que ele quer ir. Existem prédios, você chega na portaria, fala para qual andar que você quer ir, ele te dá um cartão e o cartão libera o elevador somente para aquele andar, você não consegue parar em nenhum outro. Tá? Quantos anos isso levou para você deixar o elevador totalmente autônomo? Quantos anos levou para você tirar o medo das pessoas de, olha, se o elevador abrir, né, veja se o elevador está no lugar, porque você pode cair no poço. Tá? E nem por isso as pessoas deixaram de andar de elevador. Então eu acredito que isso vai acabar também. Bom, em termos de transporte, né, só consolidando alguns conceitos, né, a ideia é fazer com que as pessoas comecem a andar mais, fazer transporte ativo e não transporte passivo. O transporte via carro autônomo, ele é um transporte passivo? Mas quem sabe ele possa, né, forçar as pessoas a ter um pouco mais de mobilidade. E a ideia dessa questão da mobilidade, isso inclusive é discutido por outros órgãos, né, é o problema da doença que se provoca na cidade de São Paulo. Né? Então, que as pessoas estão ficando doentes. Né? Agora vamos falar rapidamente do que nós temos de veículos autônomos, principalmente aqui no Brasil. Esse é o projeto do professor, né, Denis. Né? Ele começou lá em 2013, né, e em 2012, em 2013 para 2014, ele conseguiu, né, tornar esse veículo totalmente autônomo e trafegar pelas ruas de São Carlos. Então, São Carlos foi a primeira cidade que recebeu, né, um veículo autônomo e circulou nas cercanias ali do campus da USP de São Carlos. Então, aqui tem algumas reportagens, né, que vieram lá permeando, né, o desenvolvimento do pessoal lá de São Carlos. Depois disso, né, várias reportagens, né, algumas na grande mídia aconteceram, mas mesmo com essa
projeção toda, né, com essa exposição toda, não houve assim uma grande discussão em cima dos veículos autônomos. Agora que nós estamos começando, justamente porque as importadas estão vindo, né, mas ninguém deu muito valor para aquilo que foi feito aqui no Brasil naquela ocasião. Tá? Eles, inclusive, também automatizaram um caminhão. Né? Eu me sinto assim orgulhoso porque eu sou um dos primeiros a andar, né, no veículo autônomo aqui na América Latina. Durante um evento que nós fizemos lá em São Carlos, onde nós reunimos em torno de 30 a 35 empresas para apresentar o projeto do veículo autônomo de São Carlos, né, nós fizemos um tour dentro da USP de São Carlos com um caminhão e com o veículo autônomo chamado Carina. Né? E esses representantes dessas empresas, né, foram convidados justamente para discutir conosco, né, de que forma que a gente poderia, né, trazer essas tecnologias aqui um pouco mais rápidas para o Brasil. Em termos de ideias disruptivas que estão vindo, né, é justamente isso. 0 emissões, quer dizer, carro elétrico, né, 0 acidentes, ou seja, veículos autônomos, né, e 0 proprietários, quer dizer, ninguém mais, né, ter carro. Lá no futuro, você ter o carteira de motorista vai ser alguma coisa assim extremamente rara. Né? E por que dessa ideia? Justamente porque você sonha em dirigir, mas isso não existe mais. Esse é o tipo da situação que a gente tem que tirar da cabeça. Isso não vai acontecer mais num adensamento como nós temos hoje. Tá? Esse professor, Carlos, ele é italiano, né, Carlos Ratti, ele é um urbanista. Né, ele trabalha no laboratório lá do MIT, né, no Sense Lab. Tá? E eles fizeram um estudo, né, em 2015 para 2016, em que eles fizeram a seguinte estimativa. Alguém falou de Nova York, né, e é exatamente isso. Eles calcularam que se você precisaria apenas dar 20% da frota atual de Nova York, de carros de Nova York, para transportar toda a população de Nova York. Então, quer dizer, será que realmente nós precisamos, né, que cada um tenha um veículo? Então, a proposta do Carlos Ratti é exatamente essa. Usar a tecnologia, né, para tentar tirar os veículos da rua e trazer mais mobilidade. Não transporte, mas mobilidade. E aí, vários estudos estão sendo feitos lá no Sense Lab para discutir, né, essas questões. Tá? E, por fim, eu gostaria de falar sobre um projeto que a gente está lá conduzindo lá em Santo André, né, dentro da Tec Santo André. Nós temos esse veículo, né, simpático, né, que ele é um veículo que ganhou uma maratona de eficiência energética, feita pelos alunos, e esse veículo a gente está tornando ele autônomo para soltar ele naquela cidadezinha que vocês estão vendo lá, dentro de um parque, né, de conhecimento chamado Sabina, lá na cidade de Santo André. E nessa cidadezinha, as crianças, né, de 5, 6 anos, elas são levadas nesse parque para entender como é que funciona, né, legislação de trânsito. Só que nós queremos mostrar para eles como é que seria uma cidade sem veículo, sem motorista, né, como é que funcionaria um veículo autônomo nesse tipo de ambiente. Articulações nós temos feitos também. Tá? E aí, só um minuto, só para reforçar uma questão. Vocês estão querendo discutir, né, como legislar para liberar veículo autônomo. Eu estive no Detran no ano passado, né, aqui em São Paulo, e depois eu fui para uma câmara temática lá no CONTRAN, não em Brasília, aquela câmara temática aconteceu em Belo Horizonte, e eu fui discutir exatamente de que forma que o CONTRAN poderia liberar isso. E a questão que eles falaram é o seguinte: vocês, como sociedade, precisam gerar essa perspectiva e provocar o CONTRAN. Tá? Por que provocar o CONTRAN? Porque é eles que definem se você pode ou não soltar um veículo autônomo. Por quê? Porque nós ainda somos signatários, né, da Convenção de Viena, que exige que qualquer veículo automotivo tenha alguém na frente do volante e segurando o volante. Esse é o problema da legislação. Então, quer dizer, o município de São Paulo, Santo André, qualquer outro, não pode legislar sobre isso, que é uma lei federal. A gente pode legislar sobre o trânsito de um veículo, mas sobre o veículo propriamente dito, nós vamos precisar do apoio do CONTRAN. Então, aí eu peço para que vocês, né, como governo, né, ajudem a provocar o CONTRAN nesse sentido. Tá? Isso aqui é só uma ideia, né, uma perspectiva final aí para quando que isso vai acontecer. Né? Bom, alguns dizem 2026, 2030. Existe uma aceleração, mas eu vou dizer a minha perspectiva. Isso vai ser igual ao elevador.
ainda vai demorar décadas, tá? Porque vai acontecer a mesma situação. Nós vamos impor lei por causa do medo, né? E esse medo vai falar, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Aí o tempo vai tirar, né, essas barreiras que a gente vai colocar para a liberação dos veículos autônomos. Bom, muito obrigado, né? E qualquer necessidade aí de mais informações, está lá o meu e-mail, né? Fica o meu contato. Nós temos ali colaborações com outras empresas também, a Udacity, né, que tem ajudado nesse sentido, fazendo treinamentos, né, de conhecimento em cima de veículos autônomos e desenvolvimento de veículos autônomos. A Volvo também, né, tem sido uma parceira nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado, pode voltar aí, depois a gente compõe aqui para o debate, tá bom? Então agora para a segunda fala eu vou chamar a doutora Eleonora Pazos, que é diretora da UITP, União Internacional de Transporte Público. Obrigada, Fernando. Bom, vocês vão ter um vídeo aí que vai estar rolando, e aí eu vou falar um pouco, o vídeo realmente é só um fundo. Nada mais, quero agradecer muito vocês pelo convite, realmente é muito interessante poder estar nesse ambiente, né? Nada mais para comentar que a UITP, a União Internacional de Transporte Público, somos uma organização não governamental, que estamos presentes em 96 países, a gente representa 85% da mobilidade no mundo, mobilidade urbana, e na América Latina estamos presentes em 10 países, eu estou aqui representando a divisão América Latina. Enfim, transportando mais de 46 milhões de passageiros por ano, mas o tema aqui é veículos autônomos e realmente um componente aí potencial para a mobilidade urbana. Eu queria que vocês imaginassem realmente como fornecer uma opção de mobilidade totalmente acessível, sustentável e conveniente para os cidadãos. Eu acho que é isso que o papel do transporte, do veículo autônomo vai trazer. Então, vai ser possível incluir pessoas com mobilidade reduzida, idosos, crianças e pessoas que vivem em áreas urbanas que não estão bem assistidas pelo transporte ou áreas, inclusive, suburbanas. Então, o veículo autônomo realmente pode ajudar a construir esse futuro. As cidades hoje desempenham um papel crucial, né, como motor de economia, acho que vários comentaram hoje, realmente é um lugar de conectividade, criatividade e inovação, e a chegada do veículo autônomo sem condutor representa essa oportunidade, uma oportunidade única, isso que a UITP acredita, fundamental para a mobilidade urbana, que pode levar as cidades a tornarem-se muito mais sustentáveis e verdes. Mas isso só vai acontecer se as autoridades, como foi comentado hoje, os institutos que regulamentam as cidades, as empresas, assumirem um papel ativo agora. Né? Integrar os veículos autônomos na rede pública é a única maneira de torná-los realmente um competidor direto ao veículo privado. Eles devem estar empregados como robotáxis, acho que vocês vão ver um pouquinho mais à frente aí no vídeo, veículos compartilhados, mini-ônibus, com um papel fundamental de luta contra o veículo individual. E só através do compartilhamento é que esses veículos vão realmente aumentar drasticamente o transporte público. Aqui na apresentação que eu trouxe, na realidade, os números que eu vou comentar um pouco, é o que a UITP definiu de desafio futuro e caminhos para a introdução do veículo autônomo nas cidades. Na verdade, o futuro do veículo autônomo tem que ser conectado e pode ter vários resultados dependendo da regulamentação. Acho que o principal ponto nesse momento é a regulamentação. Tecnologia, ninguém mais tem dúvida. Isso levará dois caminhos. Ou os veículos realmente se tornam individuais e acontece um maior congestionamento, uma maior expansão urbana, ou eles podem contribuir para moldar as cidades, tornando ambientes mais sustentáveis, espaços habitáveis e recuperação do espaço urbano, com menos veículos e mais qualidade de vida. A UITP realmente acredita que o veículo autônomo pode construir um futuro, mas precisa de regulamentação. Como foi comentado, existem diversos estudos do MIT, também da Universidade de Lisboa e institutos da Alemanha, especialmente de Stuttgart, que mostra que seria possível manter o número de viagens que a gente tem atualmente, com pelo menos 80% menos de veículos. A remoção de cada
De 4 a 5 veículos teria um impacto extremamente positivo e significativo para as cidades, afetando, evidentemente, a condição de emissões de poluentes, a eficiência e o estacionamento. Mas também liberaria mais espaço urbano, né? As cidades, hoje, o estacionamento representa uma grande quantidade de espaço que está sendo mal utilizada, subutilizada, e esse espaço poderia, obviamente, se tornar um espaço mais produtivo. Sem contar que vai trazer também diminuição na construção, manutenção do sistema viário, né? Bom, o padrão de condução, não tem dúvida que o veículo autônomo vai ter que estar introduzido no on-demand, por demanda, né? Então, esse padrão de condução é otimizado por algoritmos. A gente já tem isso, né? Os veículos autônomos também, evidentemente, que trazem muito mais segurança para a cidade, né? Hoje, 1,2, o professor Edson comentou, né? 1,2 milhões de pessoas morrem por ano e 90% dos acidentes estão relacionados a erro humano. Mas, uma vez mais, isso só vai acontecer se eles forem introduzidos totalmente sem motoristas, compartilhados, de diferentes tamanhos, não imaginar um único tipo de veículo, e reforçando uma rede de transporte que seja eficiente e de alta capacidade, e que, evidentemente, que vai estimular a caminhada e o ciclismo. Bom, o transporte público, realmente, a UITP acredita que é a única solução. Não vamos falar de veículos autônomos espalhados para todo quanto lugar. Aí vocês estão tendo um vídeo, né, do que é o táxi robô. Agora, você imagina que se esse táxi robô não for compartilhado, quais são os efeitos? O efeito é o mesmo, com grande congestionamento. Por isso que é importante a regulamentação nesse momento. Alguns fatores também que determinam a realização ou uma visão desse uso compartilhado das frotas totalmente sem condutor e de operação realmente é a integração nas redes de transporte e nas plataformas de transporte de mobilidade como serviço, os MaaS, né, Mobility as a Service. Cidades e países estão, muitos deles, trabalhando ativamente para a introdução desses veículos autônomos, totalmente automatizados, e deve ser implementado em um esforço integrado com todas as redes. Aqui a gente tem uma figura muito clara da UITP, que diz qual é o papel desses tipos de veículos, né, que eles podem servir desde alimentadores, eles podem ter um papel fundamental em áreas distantes, e essa outra figura aqui, um pouco da UITP, traz o que é a evolução operacional desse veículo autônomo, como ele vai se dar ao longo do tempo. Desde 2006, agora vocês estão vendo esse vídeo, desde 2016, o operador suíço Carpostal, da cidade de Sion, na Suíça, criou um circuito de 1,5 km, que tem o principal objetivo não é testar a tecnologia, porque a tecnologia está bem consolidada, é testar a aceitação pública. E como esse ônibus pequenininho, autônomo, pode fornecer um serviço em áreas totalmente de pedestres, áreas totalmente fechadas e exclusivas, sem carros. Então, é um serviço adicional de transporte que vai atender aquela primeira frase que eu comentei, a acessibilidade total, né? Então, isso é um efeito não só nessa cidade. Hoje, atualmente, a gente tem mais de 5 operações na Europa e também 2 operações na Ásia, que estão testando também essa aceitação pública, né? Ele comentou aqui um pouco o medo do elevador. Será que as pessoas realmente vão querer? Outros operadores, grandes empresas operadoras europeias estão testando. Outro caso é o da Keolis, na França, um grande operador francês, mas que obviamente atua também na Ásia, que considera realmente o foco deles nesses veículos. Está sendo testado na cidade de Lyon, mais à frente vocês vão dar uma olhada. É um serviço de transporte totalmente autônomo, que está às margens de uma via cortada pelo rio Sione. Começou também no ano de 2016, proporcionando aí um acesso a um bairro, a um ecobairro. Eles criaram um ecobairro chamado Confluence, no qual esse serviço foi planejado para ser uma intermodalidade numa área também de pedestres, na qual estão
inseridas indústrias, áreas de restaurantes, entretenimentos. Embora pareça claro que o veículo autônomo está chegando, e aí não há dúvidas, ainda não sabemos exatamente como eles vão ser lançados no mercado, uma questão comercial, como o professor Edson comentou. Por isso também depende muito, nesse momento, de uma regulamentação clara de todos os atores, né, dos atores da área de urbanismo, dos atores da área de padronizações e regulamentação, porque o mercado, obviamente, que vai ter que seguir essa regulamentação. Agora, se a gente não regulamentar, o que vai acontecer? Ele vai chegar e a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, como aconteceu, acho que a Mariana comentou muito bem hoje com o caso do Uber. Eu vou deixar para o debate as questões, enfim, do que seriam as fortalezas, os pontos fracos, os pontos fortes, enfim, as debilidades ou as potencialidades do sistema dos veículos autônomos. Mas, evidentemente, que ninguém tem dúvida que o veículo autônomo tem que estar inserido nessa grande estratégia de integração de diversos modais. Os sistemas, como ponto forte, obviamente, vão ter essa última milha, né, esse last mile, e um serviço porta a porta. Porta a porta pode ser porta a porta da sua casa ou pode ser numa área de pedestres, que é o que a gente está vendo de maneira intensa na Europa, que é o porta a porta em áreas de pedestres que estão levando a escritórios, áreas comerciais, como eu comentei nos 2 casos anteriores. Obviamente que a gente tem que pensar muito no quem é esse veículo. O professor Edson acho que trouxe um ponto fundamental aqui. O que acontece? Não adianta ter um veículo autônomo se ele tem combustão, ele vai trazer o mesmo problema. Então, a gente tem que potencializar esse veículo com a introdução de uma mobilidade elétrica. Os pontos fracos, uma vez mais, é o modelo de negócio, que vai ter que estar muito bem definido, e a capacidade do setor público de fazer esses investimentos. Então, como que vai ser? Obviamente, a gente identifica alguns outros pontos, que eu vou comentar mais à frente. Mas há uma oportunidade fundamental para as autoridades públicas, para os reguladores dos sistemas, que é a possibilidade de se tornar o verdadeiro provedor de uma mobilidade totalmente integrada. Então, ter as plataformas de serviço de mobilidade integrada, como Mobility as a Service, né, que é um conceito que, enfim, a gente pode estar mais uma hora aqui discutindo. É fundamental a capacidade de regulamentação numa mobilidade integrada de um grande sistema de transporte público único. Há ameaças, obviamente, são aqueles pequenos robôs que vocês viram no começo do filme, circulando totalmente vazios, né? E, por outro lado, se a regulamentação não for muito clara, o que a gente vai ter são veículos privados automáticos. Então, eu vou querer economizar o estacionamento, venho aqui, faço uma reunião, meu veículo fica circulando aqui pela rua e, de repente, ele para e eu entro novamente. Então, corremos um risco, a regulamentação tem que estar muito atenta para a questão de veículos autônomos vazios. Evidentemente que agora é a hora de começar a discutir a regulamentação adequada com as regras de trânsito atuais, com as regras que nós temos nesse momento. O que a gente vai ter são veículos particulares confortáveis e autônomos. Então, realmente, como o professor Edson disse, a Europa está muito avançada nesse tema e traz essa discussão do perigo do veículo confortável, né? Tenho certeza que com a cultura de carro que nós temos, nem vou falar um pouco da cidade de São Paulo, que eu acho que está tendo uma vertente completamente diferente, mas o que a gente pode dizer, sinceramente, é que, nesse momento, a regulamentação da América Latina, o que está promovendo são carros, se não houver uma grande mudança nas regras atuais, o que a gente vai ter é simplesmente veículos privados e circulando em grande quantidade. Não há dúvida que, uma vez mais, eu vou até parecer repetitiva, mas o grande facilitador são as plataformas de mobilidade integrada, que são conceitos que vão desde, obviamente, a infraestrutura integrada, mas também, muito claro, a questão óbvia de sistemas de pago integrados, sistemas que realmente possam possibilitar a utilização de todos os serviços possíveis. Aqui vocês vão ver um caso que eu acho que é bastante emblemático, que ainda não tem, que é Singapura. Eles ainda não têm os veículos circulando, mas eles estão
preparando o ambiente deles. E como eles estão preparando esse ambiente? Eles estão criando grandes áreas verdes e áreas de pedestres. Então, a questão do pedestre vem crescendo muito na limitação da circulação do veículo para a introdução do veículo autônomo. Quero agradecer muito a vocês e estou disponível, obviamente, para o debate com outras questões. Obrigada. Muito obrigado, Eleonora. E agora, então, eu convido para a terceira e última apresentação o Luiz Felipe Valentini, engenheiro aeronáutico da Embraer, que vai mostrar, então, agora um pouco o lado da indústria, do que a indústria, inclusive, brasileira vem fazendo sobre isso. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Só queria reforçar, antes de começar, que é excelente que a Prefeitura de São Paulo esteja incentivando e iniciando esse debate, né, através da Secretaria de Inovação e Tecnologia e da Secretaria de Transporte e Mobilidade, porque, de fato, é muito importante a gente já começar a discutir esses temas antes que as tecnologias apareçam ou que a demanda apareça, e aí a gente tem que correr atrás, né, de vários aspectos, infraestrutura, regulamentação e vários outros que influenciam a adoção, né, dessas novas tecnologias. Então, eu queria só mostrar para começar, acho que você pode dar um play, por favor, no vídeo. Isso. Vivo menos esse desafio que vocês, mas é um desafio que acaba todos nós vivemos, né, de certa forma, ainda aqui numa frequência diferente. Então, de novo, eu sou o Luiz Felipe Valentini, eu trabalho já na Embraer há 15 anos, trabalhando com desenvolvimento de veículos, mas a gente nunca ligou muito de falar veículos, a gente sempre falou aviões, e agora a gente está numa iniciativa diferente para participar de uma forma mais próxima da mobilidade urbana e não só do transporte regional, que é, né, como vocês conhecem bem, o forte da Embraer aí nos últimos anos. E aí você está se pensando, só antes de eu passar para isso, está pensando com certeza, né, mas Embraer, carro autônomo, como assim? Essa pergunta é uma boa pergunta, a resposta pode ou não te surpreender daqui a pouco. Então, dando um passo atrás, há muitos anos, né, o homem se locomove, e hoje em dia, né, a gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta, cada vez se locomovendo mais, cada vez, como o professor Edson falou, mais concentrados em centros urbanos, né, e usando aí mais de 1 bilhão de veículos para se locomover no dia a dia. Esse é um paradigma que vale a gente pensar em quebrar, porque é natural a gente ficar, de uma certa forma, ligado à solução que a gente já conhece, né? Os carros estão aí, a gente está acostumado, já, né, nasceu nesse ambiente, mas essa não é a única solução possível, podem existir outras, e talvez outras complementares, né? Não estou necessariamente pensando que a gente vai acabar com todas as ruas aqui e passar a se mover só pelo ar, mas, de fato, pode haver uma complementação interessante, né, entre diferentes vias aí de transporte. E o que a gente vê na Embraer é que existem 3 pilares, aí, vamos dizer, que a gente pode usar, outra vez, fundamentos, né, que hoje a gente pode usar para, de fato, considerar que essa mudança, essa quebra de paradigma é possível no curto prazo. Claro, uma é o que a gente considera a competência da Embraer, falar um pouco mais sobre isso, as tecnologias exponenciais que a gente já vê, né, todo mundo tem aí um exemplo no bolso hoje. E também, né, o benefício, o tamanho que isso traz, né, de benefício para as pessoas, mas comunidade em geral, né. Então, a Embraer, aqui todo mundo conhece, né, mas alguns detalhes, tem mais de 17 mil empregados hoje, transporta 145 milhões de passageiros por ano
provavelmente alguns de vocês esse ano mesmo, né, fazem parte desses 145 milhões aí, fatura mais de 6 bilhões de dólares por ano, e tem, né, de aeronaves no portfólio entregues desde o início da operação, mais de 8 mil unidades. A gente está presente em mais de 100 países, né, principalmente através da aviação comercial, que é a fonte, né, desse número grande aí de passageiros transportados, mas também, né, da aviação executiva e de defesa e segurança. E a cada 10 segundos, aí, em algum lugar do mundo, um avião decola, um avião da Embraer decola, né, levando passageiros. Então, essa competência, essa experiência que a gente tem, o volume, né, de tempo de operação, o aprendizado que isso traz, né, associado a tecnologias que a gente ainda chama de disruptivas, mas que, na prática, assim, muitas já estão incorporadas, né, nas nossas vidas, dá uma sinergia que pode, então, ser usada, né, para a gente, de fato, explorar, como eu falei, essa mudança de paradigma. Aí tem uns exemplos, né, tem de tudo aí praticamente, tem internet via balão, tem veículo, até alguns exemplos, né, de veículos que eu vou falar mais um pouco, que a gente também está estudando, mas que já tem alguns na praça, então, de decolagem e pouso vertical, né, para o transporte urbano. Mas tem Hyperloop, tem drone de carga, drone de passageiro, tem de tudo aí, né? Desculpa. Então, no benefício para as pessoas, né? Se cada paulistano, em média, gasta 100 minutos diários aí no trânsito, o que a gente quer é trazer mais tempo para essas pessoas. Além do tempo, que cada um, né, claro, sempre sente falta no dia a dia, existem estudos que mostram que uma redução, não de 100% no trânsito das cidades, mas uma redução, né, de aproximadamente 1/4 no trânsito, traria um aumento para o PIB brasileiro de 110 bilhões de dólares por ano, de reais por ano, e um aumento aproximado de 15% de produtividade. Então, é pessoalmente um ganho significativo, né? Você tem 1h30 aí para fazer alguma coisa, né, a mais da vida, mas é também um ganho significativo para o país, né, em termos de produtividade e geração de riqueza. E como o professor Edson mencionou mais cedo, permite um uso de um espaço urbano que hoje está preso, dedicado, né, aos veículos, e que pode voltar a ser mais do cidadão do que dos carros, né, através da redução das vias, de estacionamentos, né, e a transformação desses ambientes aí em, por exemplo, mais áreas verdes. Tudo isso através de um transporte que seja conectado e que é a realidade aí. Não tem como ser diferente hoje mais, mas, de novo, né, assim, tudo leva nessa direção e a gente vê que essas tecnologias sustentam esse transporte e essa rede conectada, né? Então, a maneira de fazer isso no curto prazo, que a Embraer está envolvida, é a criação de uma rede para o transporte urbano. É claro que, ao longo do tempo, isso pode evoluir para um transporte interurbano, por exemplo, né, mas o foco no início é uma rede de transporte urbano que está sendo catalisada aí pelo Uber, mas que envolve, né, vários agentes, aí, por exemplo, capital de risco, né, para financiar muitos desses desenvolvimentos, provedores de infraestrutura no solo, já que esses veículos, né, que a gente está falando vão decolar e pousar de pontos específicos dedicados para essa operação, então a gente não está imaginando no início, né, que a gente vai simplesmente pousar na calçada aí no meio da rua, sei lá, assim, importunando, né, o andamento da cidade. Então a ideia é que tenha pontos de decolagem e pouso específicos e aí tenha, né, uma participação de provedores para dessa infraestrutura. Claro, né, desenvolvedores, fabricantes aí dos próprios veículos, a Embraer é uma delas, existem outras empresas aí no mundo estudando esses veículos e já desenvolvendo, mostrei uns exemplos aí uns slides atrás. E aí tem uma cadeia de suprimentos para isso, mas muito importante a participação das autoridades no sentido da regulamentação. Esses veículos hoje não se encaixam do ponto de vista de certificação aeronáutica em nenhum dos requisitos disponíveis atualmente. Então tem um movimento grande aí, e por isso a importância de a gente começar cedo, né, um movimento da gente evoluir na regulamentação para que esses veículos possam entrar, né, em operação. E claro, né, assim, as autoridades governamentais, e por isso, né, a importância de a gente estar junto aqui.
Então não tem como fazer isso sem que as cidades, municípios, governos estejam envolvidos, né? Bom, no nosso caso lá, a gente abrevia, né, o nosso veículo como o eVTOL. O VTOL é Vertical Takeoff and Landing, né? E o pelo fato dele ser elétrico. Então a gente está considerando hoje um veículo para a operação urbana que seja 100% elétrico. E não só isso, 100% movido a bateria. Esse é o desejo, para que a gente não tenha um gerador, né, que aí cause poluição. Então, com isso, a gente fica com um veículo que tem um baixíssimo ruído, de novo, né, com a ideia de não causar um impacto na cidade do ponto de vista de ruído também. A emissão, né, obviamente, o veículo em si não teria, por ser 100% elétrico. E um transporte seria feito com alta velocidade. Isso beneficia, claro, o fluxo de pessoas na cidade, né? E traz a possibilidade, junto com um baixo custo, de ser um transporte que pode ser usado de uma forma ampla, que não seja específico para poucos usuários na cidade. E já foi mencionado aqui a importância da segurança dos carros, no caso de veículos aéreos, mais ainda, né? A gente não pode aceitar que, né, a gente tenha um detrimento do valor que essa rede pode trazer por uma questão, né, de segurança. Mas isso já é uma realidade da Embraer, a gente já vive isso, né, com outra operação, outro ambiente, mas já faz parte da nossa cultura ter esse foco. Então, por fim, eu queria colocar só um exemplo aí de uma rota possível, né? Eu falei aqui de transporte urbano, mas esse caso mostra aí até assim um pouco mais, né, assim, uma rota mais longa um pouco, né? A rota que está colocada aqui é um exemplo de São Paulo para Campinas, pensando numa região expandida aí na metropolitana, mas uma rota que hoje você faz de carro em 2 horas, a gente imagina de fazer isso em 20 minutos com esse veículo. Inicialmente, claro, né, assim como acontece com todas as tecnologias novas, o custo vai ser mais alto, inevitavelmente, os veículos são mais complexos, a infraestrutura é complexa. Existe, né, um uso, por exemplo, né, das baterias que hoje, né, ainda estão em desenvolvimento, mas que para isso vão ser baterias ainda caras. Mas é claro que com o tempo e com o volume, né, aumentando de veículos, esse custo tende a cair, a meta é que cai até abaixo do que você pagaria hoje para usar um Uber, por exemplo, para fazer essa rota. Então essa é a ideia que eu queria trazer para todos. Acho que, como eu falei no início, a gente não tem ideia de que isso venha substituir os carros e carros autônomos, mas é uma maneira interessante da gente não ficar preso a um modelo de transporte terrestre, a uma única solução, né, para o problema de mobilidade que a gente enfrenta hoje e que, assim, tem tudo para ficar mais desafiador aí para o futuro. Obrigado, Luiz Felipe. Então, acho que eu já vou convidar, se você quiser ficar, já sentar aí. E vou convidar, então, o professor Edson e a Eleonora para também sentar. Isso, por favor, exatamente. Gente, obrigado. Então, agora a gente queria abrir para perguntas. E antes de eu passar para a audiência, eu não sei se você comentou, desculpa, mas já tem alguma previsão, vocês têm alguma previsão já de teste, lançamento disso? Eu não comentei, a gente pretende fazer uma operação experimental em 2020. Vai ser uma maneira de testar não só o veículo, mas a rede toda em funcionamento. Como eu falei, tem muitos aspectos novos, além do próprio veículo em si. Então a ideia é fazer uma operação experimental em 2020, como uma validação, né, uma prova de conceito, e aí a entrada em operação comercial mesmo, Fernando, uns poucos anos depois disso. Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta, mas já avisando que o Fábio está ali com o microfone, então quem quiser também fazer pergunta, por favor, só levantar a mão, a gente leva, tá bom? O que eu queria saber, uma grande discussão que tem surgido, quem quiser se candidatar a responder, é se os veículos vão ser, vamos dizer, adaptáveis às cidades, como até a Mariana falou, né, a cidade de São Paulo, seja aqui, seja em Parelheiros, ou a infraestrutura da cidade precisa mudar e que tipo de mudança que precisa ser feita se for esse caso?
sei lá, eu já vou falar desde coisa de infraestrutura de 5G, por exemplo, telecomunicações para os carros poderem não ter falha nenhuma na comunicação, até a questão de design de calçadas, design de ruas, enfim. O que vocês veem isso? Bom, seguramente, eu acho que primeiro você vai ter que ter, eu acho que o último exemplo que eu mostrei é de Singapura, obviamente que você vai ter que preparar a cidade, né? Os veículos vão ser personalizados, isso não há dúvida, mas eu acho que há quesitos, como ambos comentaram, veículos elétricos, né? Ninguém está falando de veículo autônomo a combustão, porque, inclusive, se você está trazendo uma nova tecnologia, e até o que a Mariana comentou pela manhã, né? Tem que trazer um ganho. O ganho tem que ser realmente veículos sustentáveis, mas não podemos imaginar que numa cidade que não seja inteligente, né? Vai ter que ter uma smart city com uma série de quesitos, não só de infraestrutura, digamos, física, mas de infraestrutura também tecnológica. E só adicionando agora, sob o ponto de vista tecnológico, né, essa questão de adaptação, realmente, os veículos, mesmo os mais modernos que nós temos em termos assim, de veículo autônomo, eles não são capazes de resolver um monte de idiosincrasias que nós temos no trânsito. Então, quer dizer, hoje nós dirigimos muito olho a olho, tá, aqui em São Paulo. Tá? Então, quer dizer, aquela questão de você dar passagem para o outro veículo, né, isso é sempre um eye contact. E o veículo autônomo, ele ainda não é capaz de perceber essas nuances, né, humanas. Então, o que se estuda lá fora é que as cidades realmente estejam um pouco mais adaptadas a esse tipo de veículo e em locais, digamos assim, um pouco mais reservados, como a professora falou lá na Europa, em que você tem bairros preparados para isso. Essa digamos assim, a pedra fundamental desse tipo de projeto. E existem também algumas discussões de permissão, de possíveis permissões de veículos autônomos, muito mais nas estradas do que dentro de ambientes urbanos. Porque nas estradas você tem uma situação muito mais confortável para o veículo autônomo. E nas estradas nós temos um índice grande também de acidentes e que os veículos autônomos poderiam impedir, digamos assim, reduzir drasticamente, porque você impediria que o motorista, né, fizesse as barbáries que ele comete hoje. Eu queria comentar da infraestrutura, que no caso, né, dessa rede de transporte aéreo é muito diferente, né? Como eu comentei, a ideia é que eles operem de pontos específicos, né, para decolagem e pouso, mas tem um aspecto da infraestrutura que eu queria comentar, que é a criação de uma infraestrutura de espaço aéreo para que a gente possa operar uma rede que tem um volume significativo para a cidade. Então a gente pensa em ter centenas desses veículos, talvez 1000 desses veículos voando em um único centro urbano, e para isso tem que existir também um desenvolvimento de uma infraestrutura de espaço aéreo, que hoje a gente não tem. Então, inicialmente, esses veículos não seriam autônomos, mas existe uma ideia de que eles venham a ser autônomos no futuro, e essa é a única maneira que a gente imagina de ter uma rede com um volume significativo, já que não seria viável, né, ter uma rede de 1000 veículos sendo controlada, né, por humanos, controladores no solo, como é hoje com aviões, mas porque eles são muito mais ligados a um padrão específico de operação próximo, né, dos centros. Okay, muito obrigado. A gente queria abrir realmente para questões, quem teria? Bom dia. Professor Edson, o senhor levantou um ponto que eu ia perguntar sobre a questão do respeito no trânsito hoje, que a gente vê principalmente aqui no Brasil, e eu queria entender muito da opinião de vocês sobre como que vai funcionar a mudança cultural do brasileiro, principalmente, porque quando a gente pensa no carro autônomo chegando aqui, a gente sabe que não vai ser do dia para a noite que o Brasil inteiro vai ser autônomo. Então, vai ter um momento em que os carros autônomos vão ter que lidar com as pessoas dirigindo. E, como o senhor mesmo disse, não tem como o carro autônomo prever uma ação humana de repente, ultrapassar, de repente, passar um sinal vermelho. Então, como que vocês enxergam a mudança cultural do brasileiro, o quanto isso vai demorar? Porque a tecnologia está pronta, mas será que o brasileiro está pronto para receber a tecnologia e se adaptar a ela culturalmente? A questão é muito pertinente e eu diria para você o seguinte, que vai levar um tempo, sim, uma década, talvez uma geração, mas de que forma que nós faremos isso, né? A proposta é
de uma maneira assim bem suave. Você tem que criar nichos. Então o veículo autônomo, de uma certa forma, ele vai se tornar um nicho nesse primeiro momento, tá? Seja ele porque ele é digamos assim, um objeto de consumo de alto valor agregado, tá? E que algumas classes sociais vão poder consumir, né? Ou seja, por meio de políticas públicas em que vão fazer a liberação desses veículos, né? Mas não para uso individual, mas para um uso coletivo em regiões da cidade preparadas para isso. Então, São Paulo poderia, por exemplo, propor regiões no centro, né, livres de veículos privados. Somente veículos autônomos coletivos poderiam circular. Aí, nesse ambiente, você começaria a preparar a sociedade para esse futuro que virá, inevitavelmente. Então, eu não acredito numa mudança drástica da cultura da sociedade. Ela vem em fases. Tá? Assim como aconteceu com o telefone celular, que no começo, eu fui um dos primeiros a ter esse telefone celular, e todo mundo olhava, nossa, isso aí é um objeto de luxo, né? Hoje, você sai sem a carteira, né, mas sempre com o celular no bolso. Isso é inevitável. É uma mudança de cultura, levou quanto? 30 anos? Levou 30 anos. Então, eu acredito que o mesmo vai acontecer com o veículo autônomo também. Mas a gente tem que pensar que, para que não nasça errado, né, uma política pública mais consistente tem que começar agora. Seguramente, o que o professor Edson fala, como eu comentei na minha apresentação, a regulamentação é fundamental agora, porque o veículo, a gente pode escolher dois caminhos, ou o veículo realmente de luxo autônomo, que isso vai existir, isso já existe, ou um veículo de utilidade pública, né? Pode ser operado por privados, mas a utilidade pública, nesse momento, tem que estar marcada na regulamentação, para evitar o que você está comentando, para evitar... Enfim, porque a mudança cultural vem ao longo do tempo, mas o papel do veículo autônomo não é esse papel de estar circulando junto com a frota de veículos particulares. É um papel complementar ao transporte público e um veículo de utilidade pública coletiva. Né? Então, não vamos imaginar cada um com o seu veículo autônomo, mas sim um veículo autônomo servindo uma rede de transporte eficiente. Mais questões? Aproveitar. Aqui. O ambiente aeronáutico ele é muito mais controlado e disciplinado do que o ambiente de transporte terrestre, isso sem dúvida. Então, eu não sei se a minha pergunta vai caber bem para o ambiente aeronáutico, mas para o ambiente terrestre, em linha com as outras perguntas que foram postas aqui, vocês acreditam de fato que o carro autônomo vai dividir vias com as pessoas, com motoristas normais? Digo pelo seguinte, eu vejo um risco de o veículo autônomo não conseguir desempenhar toda a sua potencialidade no ambiente dividido. Não seria o caso das cidades se prepararem para vias específicas, para corredores de veículos autônomos, para que ele possa desempenhar todo o seu potencial, tanto de funcionalidade como de segurança? Eu vou aproveitar, também incluir isso na pergunta, uma curiosidade minha, mas que eu acho que faz sentido em termos de regulação, que é como que você vê veículos autônomos aéreos dividindo o espaço com drones, que também deve se tornar uma realidade cada vez maior. Né? Mas vamos começar com os terrestres. Bom, uma vez mais, assim, a questão de tecnológica está resolvida, né? Inclusive a Embraer apoia o projeto lá de Vitória, que andou, quanto foi? Acho que 200 quilômetros, né? Vitória, Itapari, Guarapari, né? E que foi na via que a gente tem hoje, agora, né? É um projeto brasileiro. Então, a questão tecnológica, isso não é o problema. Eu acho que cabe, mais uma vez, e voltando à pergunta anterior, o tipo de regulamentação. Eu realmente acredito que o veículo já circula, né? O Google, todos esses já circulam. A questão tecnológica não é problema. Ele está circulando. Não é necessário criar vias, mas sim criar, digamos, um papel, né? Acho que a Mariana tocou isso muito bem hoje de manhã. Qual o papel que ele vai ter para realmente melhorar a mobilidade urbana? Então, a preocupação, se vai dividir com o motorista mais preparado, menos preparado. No tema de carga, sim, né? A gente já vê aí em Anhanguera Bandeirantes
que possivelmente vão criar uma rede de uma faixa exclusiva para veículos autônomos de carga. São questões completamente diferentes, mas no espaço urbano, o importante é definir o papel desse veículo e não a questão tecnológica, se ele vai circular com o carro, o papel dele na mobilidade. Sim, complementando tudo isso, né, como foi dito em todo o conjunto de palestras agora de manhã, o veículo autônomo ele ainda não tem, né, condições de lidar com certas circunstâncias do trânsito. Mas, se a gente for pensar nesse aspecto, quer dizer que você está promovendo o veículo autônomo como transporte individual. Tá? E isso desfoca, né, exatamente do propósito do veículo autônomo. Ele começou como uma proposta de uma solução individual de transporte. Quando foi desenvolvido, a ideia era, olha, eu não preciso mais de um motorista, porque a proposta inicial foi um desafio militar. Tá? Só para contextualizar, né? Por que nasceu o veículo autônomo? O veículo autônomo, a proposta nasceu em 2004 em função de um projeto da DARPA, tá? Que é o Ministério de Defesa, né? O Departamento de Defesa americano, que faz pesquisa. E eles colocaram um desafio para as universidades, olha, eu quero um veículo que consiga andar autonomamente no deserto, porque eles estavam num teatro de guerra e havia muita perdas de vidas de soldados, justamente porque os transportes de carga eram atacados, né, por foguetes. Em seguida, quando esse desafio foi vencido, o DARPA solicitou um novo projeto em que você tivesse um veículo que pudesse trafegar dentro de cidades, né, no caso, as cidades sitiadas, né, de uma forma autônoma. Então, você vê que os objetivos iniciais eles foram militares. Né? Em seguida, houve, então, um grande interesse da Google de desenvolver mais essa tecnologia, contratou, né, os pesquisadores de Stanford, né, que desenvolveram esses veículos, e aí veio essa primeira proposta do veículo individual. Tá? Mas, até então, ninguém pensava, né, nessa questão um pouco mais coletiva. Né? Havia apenas um desafio tecnológico a ser vencido. Tá? Agora que esse desafio está quase vencido, ele ainda tem ali um conjunto de lacunas que a gente ainda estuda, né? Justamente dessa interação humana, mas a gente entende que essa tecnologia ela tem que ir primeiro para o uso coletivo e não para o uso individual. E se for para o uso individual, que elas sejam apenas em estradas, tá? Porque senão você tem que mudar o equipamento de uma cidade de uma forma muito drástica para você poder utilizar esse tipo de produto. Tá? Então, essa iniciativa de soltar os veículos autônomos coletivamente, ela vai ajudar a quebrar, né, essa primeira barreira cultural. Essa que seria, digamos assim, a grande ideia. O Leonardo comentou, de fato, esse ambiente aeronáutico é mais regulado e mais restrito assim na forma de operar, né, do que, né, claro, assim, carros que a gente dirige, enfim, que não tem o mesmo critério de homologação do próprio operador e tal, né. E aí você pensar que esses veículos aéreos, então, né, que eu mencionei, vão se encaixar nesse padrão de operação, fica fácil de imaginar que eles vão, né, se encaixar já no modelo que existe e que funciona. Mas o ganho principal não vem de você simplesmente pegar um veículo que seja autônomo e operar ele do jeito que ele é hoje. Então, o carro autônomo não vai trazer um ganho significativo se você simplesmente sentar lá, botar um na sua garagem, sentar lá de manhã, vir para cá. Então, o ganho vem de sair desse modelo, né? E no caso, então, do veículo aéreo, o mesmo se aplica. E aí que a gente vê, então, um desafio de, como eu falei, com um volume grande desses veículos na cidade, ter um novo modelo de operação que sai do que existe hoje, né, que já está bem estabelecido, e que permite, então, esses veículos operarem na cidade. E aí, Fernando, a questão dos drones entra da mesma forma que os aviões entram hoje, que áreas restritas, né, para operação entram hoje. Esses drones e veículos que transportam passageiros, veículos que transportam cargas e etc., vão ter que ser providos com informação suficiente para poderem operar, né, nesses centros urbanos. Então, por exemplo, tem áreas em que eles não podem operar. Então, não pode passar por cima de um aeroporto, por exemplo, né? Essa é uma área que nenhum veículo aéreo pode passar, no mínimo sem autorização, mas mesmo assim é o tipo de autorização que você pede e você não recebe, né? Então existem não só áreas que em que não pode haver operação,
mas também informações de desconflito entre rotas e informações desse tipo. Então, essas informações vão ter que ser providas para os veículos e eles vão ter que ter a inteligência de interpretar isso e seguir essas regras. Então, a combinação de sistemas que vão prover as informações e da capacidade, né, de individualmente esses veículos processarem essas informações e operarem de forma coerente, né, com as limitações, é que vai ser, né, a chave para viabilizar essa operação. Mais questões? Obrigado. Bom dia, eu sou o Dado, sou arquiteto, sou da São Paulo Urbanismo, aqui, que é a empresa de desenvolvimento da cidade. Eu queria tentar trazer um pouquinho a conversa, um pouquinho mais para a nossa questão de regulação e tudo mais. Eu discordo um pouquinho do professor Edson com relação a ser longe a questão do carro autônomo, porque tudo que eu tenho lido, visto, participado dos desenvolvimentos, eu acho que o desenvolvimento do elevador, ele tinha a questão tecnológica, que essa questão hoje é uma escala logarítmica. Hoje a gente tem um desenvolvimento que é muito mais rápido, né? Quer dizer, ao longo do tempo, então eu acho que a implantação vai ser um pouco mais rápido do que a gente está imaginando ou tentando ver. Mas eu gostaria de tentar trazer um pouquinho a conversa quais são as questões que vocês veem com relação à regulação da cidade, quer dizer, que eu acho que é a questão que a gente precisa enfrentar rapidamente, justamente pensando nisso, de que logo nós vamos ter diversas situações. Nós estamos discutindo aqui na área central, por exemplo, um veículo de transporte de passageiros, obviamente um transporte urbano seguidor de linha. Quer dizer, é uma forma, já você pode ter até um motorneiro lá dentro, mas ele está seguindo algum caminho de maneira autônoma. A gente está estudando essas questões todas de como é que eu tenho que gerenciar a guia, que é uma outra questão, quando você vai trazer um pouco mais dessa questão da autonomia da circulação dos veículos. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, o que vocês têm visto, lido e entendido como é que as cidades estão enfrentando a questão da regulação. Bom, primeiro a questão em si do veículo, como a gente comentou, acho que todos tocaram hoje, a importância da questão energética, né, de ser uma tecnologia limpa. E o que a gente vê, obviamente, é o elétrico, né, a bateria. Então, acho que o primeiro tema de regulamentação, se a gente for falar do estándar do veículo. Então, obviamente, não considerá-lo a combustão. Todas essas experiências que eu mostrei são experiências reais que estão funcionando há um ano, algumas há 2 anos já, né? Em áreas de pedestre, né? O veículo, obviamente, uma vez alguém me comentou, mas é muito baixa a velocidade, né? E hoje de manhã até brinquei, né? Se a gente cheguei no Terminal Bandeira, se a gente tivesse um veículo autônomo, é assim, eu imaginei a rota ideal. A rota, se a gente for falar de São Paulo, Terminal Bandeira, essa região tem uma série de área toda de pedestre já, um ambiente absolutamente controlado, esse veículo circula a muito baixa velocidade, mas seria o suficiente para não ter sentido calor, teria sido ótimo. Eu com certeza teria usado, se ele tivesse feito o embarque lá no Terminal Bandeira e tivesse descido aqui na Bolsa ou aqui. Então, sim, eu acho que a cidade de São Paulo, evidentemente, já tem áreas preparadas, né? O exemplo de Singapura, eu acho que é muito legal, por conta deles, eles não têm ainda o veículo, mas eles estão preparando toda a cidade para isso. Então, eles já estão imaginando quais são essas rotas, né? Tornando a área muito mais verde, muito mais, digamos, o ambiente urbano, qualificando primeiro o ambiente urbano, para depois introduzir, mas é uma introdução que eu diria que é um pouco automática. Você vê que tantos exemplos de Sion, como o de Lyon, como o de Paris, porque Paris também está com na área de La Défense, que é uma área, né, de grandes, acho que a maioria conhece, mas enfim, são grandes edifícios comerciais que estão espalhados numa área, numa grande área de pedestres, na qual realmente você tem que andar longas distâncias, né? Por questão de chuva, a gente por questão de calor, questão de frio, enfim. E esse veículo realmente pode fazer esse porta a porta, né? Então, se a gente for pensar em São Paulo, não há dúvida, o centro de São Paulo está altamente preparado, está no caminho para ser preparado para um veículo desses.
Bom dia. Concordo contigo com relação à velocidade, né, da liberação dos veículos lá fora. Tá? Então, nos Estados Unidos, na Europa, isso realmente, né, vem se acelerando. Existem vários estados americanos, né, que já liberaram. Michigan, por exemplo, tem uma cidade, né, ligada à Universidade de Michigan, que, em parceria com a Ford, né, testa, né, modelos de algoritmos para ele poder trafegar nessas cidades. Né? Mas, para quem conhece cidades americanas, né, a infraestrutura, né, viária é, digamos assim, apropriada, né, para esse tipo de cenário. Né? Quando eu digo assim, da demora, né, sempre olhando o aspecto brasileiro, né, sempre olhando o nosso ambiente, né, em todos os aspectos, né, não somente tecnológicos, viários, políticos, que sempre atrapalham, né, de uma certa forma, a condição razoável das coisas. Com relação à regulamentação, como eu te falei, quando eu estive lá na Câmara Temática do CONTRAN, em que eu levei essa questão do veículo autônomo e de que forma o CONTRAN estaria se preparando, como eu te disse, eles simplesmente falam assim, olha, nós não estamos pensando nisso. Tá? Vocês, como sociedade, têm que trazer algum projeto de lei, né, que propõe uma solução. Nós estudamos e avaliamos se liberamos ou não. Mas hoje, como eles mesmos me falaram, né, se eu te pegar dirigindo sem as mãos, né, eu vou te multar. Então, quer dizer, não existe regulamentação nem para o Park Assist. Tá? Então, quer dizer, se você tem um veículo que faz o estacionamento automático e o guarda te pega, né, fora do carro, né, eventualmente você pode ser multado. Então, a gente tem muitas dessas pequenas barreiras, né, que têm que ser vencidas aqui no país. Né. Lá fora, me parece que algumas coisas são mais fáceis, né, sob o ponto de vista de legislação. Se você olhar ali, por exemplo, as liberações americanas, né, para o uso do veículo autônomo, né, eles são simples, eles não têm assim, absolutamente nada de extraordinário. Eles só querem que alguém seja responsável em caso, né, de sinistro. Né. Aqui no Brasil a gente começa uma discussão sem fim, né, sobre essas questões de responsabilidade. Então, a parte legal aqui no Brasil é bastante complicada. Então, esse tipo, né, de barreira, né, que me dá essa percepção um pouco da demora, né, de certos equipamentos que eu vejo hoje normalmente lá na Europa, né, mas eu não vejo aqui. O lugar que eu me sinto assim mais confortável para utilizar equipamento urbano é na Europa. Né. Esse ano aqui, eu passei 10 dias em Amsterdã. Nossa, fantástico, né? Eu fui lá, comprei o cartão deles, né, o passe livre deles, e carregava e ficava só, né, check-in, check-out, né, dentro dos bondes, do metrô, né, dos ônibus. Então, quer dizer, existe sim, né, essa facilidade. E o outro aspecto sobre o ponto cultural aqui no Brasil para veículo autônomo é o seguinte: o veículo autônomo, ele pela proposta sempre do algoritmo, ele sempre preza segurança. Então, óbvio, né, qualquer coisa que cruza a frente dele, ele vai parar. Você já imaginou o transtorno desse veículo circulando em certos bairros, né, em que as crianças estão correndo para lá, para cá? De repente, a criança, né, ou o adolescente percebe que ele consegue fazer o veículo parar. Né, e aí passa a ser uma brincadeira parar o veículo autônomo. Né. Então, eu olho esse aspecto cultural que a gente ainda não tem muito bem resolvido aqui no Brasil. Por isso que essa restrição de uma área em que você fala, olha, aqui no centro de São Paulo, vai ser uma área livre de veículos privados. Somente os veículos autônomos coletivos seria um bom princípio. Né? E aí você não precisaria mudar, né, muito dessa infraestrutura urbana que você tem. Né? É só melhorar algumas coisinhas. É nesse princípio que eu imagino. Dado, eu acho importante enfatizar um ponto que foi colocado mais cedo, que é o ponto da aceitação do público, né, para tanto os veículos terrestres quanto aéreos autônomos. Na minha visão, a cidade, todas as cidades, mas a cidade de São Paulo pode sim ajudar muito desenvolvendo uma regulamentação que facilite, que acelere, que estimule a aceitação do público para a operação desses veículos. Eu vejo que a regulamentação é uma base importante para as pessoas terem segurança de que aquilo pode ser operado e que vai trazer o benefício para elas, né? Como a Mariana falou mais cedo, e que dê confiança a isso, por mais que, entre aspas, engenheiristicamente, você consiga mostrar que a segurança é adequada. Né? Então, para mim, a parte da regulamentação e a participação, claro, da cidade, né, no desenvolvimento dessa regulamentação,
é um fator importante na aceitação pública que vai ser fundamental para que esses veículos consigam, né, se integrar e que a gente faça essa mudança cultural, né, que vai assim, possibilitar a incorporação, né, desses veículos na sociedade. Aproveitando, falando da aceitação, eu acho que assim, o transporte público é o local mais, eu diria, a atmosfera mais propícia para a automação, né? Porque nós já somos automáticos. O transporte público, há mais de 20 anos, o metrô já é automático, né? E acho que São Paulo sai à frente por ter uma linha automática. Hoje em dia, todo mundo entra no metrô, nem lembra que aquilo não tem condutor, né? Você entra na linha 4, né? E muitas cidades, assim, não só de São Paulo, mas muitas cidades, quando fizeram a introdução, né, a primeira linha automática, a linha de Paris, tem mais de 20 anos. Né? Mas outras cidades europeias, quando introduziram, uma preocupação muito constante de ter os microfones, né, digamos, de ter os interfones, desculpa, para as pessoas poderem ter contato. Esses interfones você nem lembra onde está, porque você não se sente inseguro. Né? Você entra lá, ninguém fica procurando se tem condutor ou não. Então, realmente, o transporte é um ambiente muito propício para esse tipo de inovação, porque o usuário do transporte está muito aberto a isso, né? Acho que a gente vai ter tempo mais para uma pergunta, talvez, mas eu vou aproveitar em cima disso que você falou, Eleonora. Uma discussão que a gente viu é a questão do financiamento do transporte público. Tem previsões ou tem um medo, talvez, que o maior uso de transporte, né, talvez principalmente se for de uso individual, autônomo, faça com que muitas pessoas migrem do transporte público para esse individual ou como mobilidade, e isso dificultaria a longo prazo o financiamento e manutenção do transporte coletivo. Vocês veem essa questão na UITP? Sim, primeiro, não vamos falar de veículo autônomo individual. Isso, a regulamentação tem que ser fundamental e tem que ser agora. Não vamos deixar para o ano que vem, não vamos deixar para depois, não vamos deixar igual, né, como foi mencionado, o caso do Uber. Eu nem vou falar da cidade de São Paulo, porque eu até estava comentando essa manhã com o professor Gregório, que acho que São Paulo e o México foram cidades assim, pioneiras, entenderam que aquilo ia acontecer, tomaram medidas, mas eu ainda vejo cidades da América Latina dizendo não, a nossa legislação é forte o suficiente para impedir o Uber. E aí tem uma grande cidade, que é cidade parceira de vocês aqui no Autônomo, que é Buenos Aires, que proibiu o Uber, e o ano passado, absolutamente proibido e coibido, transportou 500 mil passageiros. Então, vamos dizer que legislação não impede o que a sociedade quer. Né? Agora, é importante a gente tomar essa frente nesse momento para dizer que o veículo autônomo tem que ser de uso coletivo. Então, a regulamentação perante os órgãos e perante as cidades, acho que é fundamental esse primeiro quesito. E o segundo, evidentemente, quando ele estiver dentro de um modelo, a gente verifica sim, a UITP tem um comitê exclusivo de financiamento, que avalia toda a questão de financiamento e arquiteturas de financiamento do transporte público. Agora, ele é viável e possível, esses casos que eu mostrei são operadores privados. Se ele estiver inserido no modelo de operação, vocês estão tratando de licitação agora, é importante considerar isso, né? Porque são veículos que podem funcionar em serviços on-demand e que podem estar inseridos numa estrutura de grande massa de infraestrutura de transporte. Temos tempo para uma última pergunta. Alguém gostaria? Posso fazer, então? Sim, por favor. Se ninguém for fazer. Bom, eu tinha duas, mas acho que não tem tempo, né? Vou escolher uma, então. Acho que você, Eleonora, apresentou que o veículo autônomo ele resolve um problema de primeira e de última milha. Eu pensei em um potencial consequência negativa disso, que é o fato de estimular ainda mais o sedentarismo. Quer dizer, isso desestimularia a mobilidade ativa. E mais ou menos nessa mesma linha, por se tratar de veículos motorizados, eles não resolvem, talvez possam agravar, a ideia de manter um espraiamento urbano onde origens e destinos permaneçam longe. Né? Como é que o carro autônomo pode lidar com essa questão? Questão simples para terminar. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a questão... Sabe quando a gente vai em alguns lugares, especificamente talvez em estações de metrô, e tem o elevador, mas que tem um símbolo específico para... Eu acho que é isso, né? Se a gente quer realmente, vai ter que restringir o uso de alguma maneira. Seguramente um idoso, um cadeirante, enfim, ou em alguma condição especial,
você vir, como eu comentei, do Terminal Bandeira até aqui, obviamente você vai ter que criar critérios aí, se você quer. E as pessoas que são ativas, acho que vão ser ativas. Eu não, né, vai fazer fila para, não vai ter 1.500 veículos passando para trazer toda a população. Não acredito isso. E a questão realmente é a última milha. Então, esse papel, ele é de baixa velocidade hoje, né? Então por isso que é importante a regulamentação. Não vai ter um espraiamento se você está com um veículo que está circulando a 15 km ou 10 km por hora. Então, mais nesse sentido, o papel dele. Mas, uma vez mais, tem que regulamentar, senão pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer o que você disse. Bom, gente, eu queria, então, agradecer muito todo mundo por ter vindo, agradecer aos 3 convidados que vieram e, enfim, trouxeram tanta coisa nova e legal para a gente. E agradecer mesmo como última edição do ano aí do Diálogo Smith, todo mundo esteve presente, da Secretaria, nossa equipe também que ajuda a viabilizar isso, e principalmente também ao Mobilab, parceiro não só para ceder, né, o espaço, mas também, enfim, ajudar na transmissão. Então todo mundo aí, Rafael, Daniela, Branca, realmente a gente agradece, fica muito contente com a parceria, tá bom? Muito obrigado novamente e até ano que vem.